Olá, eu sou o professor Evandro Ramos, seu curso técnico em enfermagem. Estamos desenvolvendo juntos aqui a disciplina Enfermagem, Gerontologia e Geriatria. E hoje nós vamos trabalhar o item 4 do seu material didático e falarmos sobre as modalidades de assistência ao idoso e à família do idoso, ok? Vamos lá? Vamos entender aqui um fluxo desse atendimento relacionado à atenção básica e também a outros níveis de referência no atendimento ao idoso. Nós entendemos aí em aulas anteriores, desde a primeira aula no curso, você já compreendeu os níveis de atenção à saúde. Em outras aulas também, você já visualizou isso em outras disciplinas, que existe atenção básica ou atenção primária, atenção secundária, atenção terciária e em alguns aspectos até mesmo atenção quaternária. Se nós pararmos para observar então, a partir desse esquema, nós vamos conseguir entender aqui que a partir da atenção primária, nós temos vários tipos de atendimentos realizados com o idoso. Nós temos até mesmo um atendimento realizado com um cuidador. Esse cuidador ele pode ser particular, esse cuidador ele pode ser pago por alguma instituição, esse cuidador ele pode ser, por exemplo, fornecido por alguma instituição. Tudo vai depender do nível de assistência, se ele for público ou particular. Mas nesse sentido eu quero que você entenda de uma maneira bem global o atendimento à saúde do idoso, que na atenção primária o cuidador de idoso ele faz parte desses aspectos de cuidado. Ok? Nós temos também outro nível, que é o agente comunitário de saúde, que também está na atenção básica em níveis de UBS, na atenção básica, no planejamento de atenção básica e também no programa de saúde da família. Ele faz parte desses atendimentos e é um elo muito importante do sistema de saúde para principalmente o resgate de informações e a busca ativa desse idoso e alguns problemas de saúde. Então nós temos dois grandes profissionais que vão atuar aqui nessa atenção básica e vão trazer vários cuidados e também informações. Nós temos também outros tipos de aspectos relacionados às unidades de cuidados paliativos, que podem existir também, tanto em nível hospitalar quanto em nível literalmente ambulatorial. Os cuidados paliativos basicamente são os cuidados para dar qualidade de vida nesse fim de vida, principalmente para o idoso ou até mesmo em algumas doenças crônico-degenerativas que vão evoluir para esse processo. E nós temos também as unidades, as instituições de longa permanência, literalmente como a gente conhece como asilo de idosos ou até mesmo casa de idosos. Podem ser tanto públicas quanto particulares. Nesse sentido, então, na atenção básica, nós temos esses aspectos com o cuidador, agente comunitário de saúde, as instituições, literalmente, de longa permanência. Nós temos também, literalmente, as unidades de cuidados paliativos e nós temos também da atenção básica um encaminhamento para o processo de reabilitação sempre que existir, ok? E sempre vai existir uma comunicação, sempre de referência ou contra-referência, dos núcleos de referência e atenção ao idoso. Esses núcleos, literalmente, eles são para desenvolvimento de cuidados e também de planejamento ou projetos relacionados ao atendimento ao idoso. E também, da mesma forma, a referência e a contra-referência relacionada ao centro de referência de atenção ao idoso também, que vai para outros níveis, literalmente, de atendimento, como, por exemplo, o atendimento domiciliar terapêutico, que vai acontecer em nível de PSF também. Nós temos também a assistência ambulatorial especializada, além da internação hospitalar e também, obviamente, dos hospitais dia ou centro de enfermagem, onde temos toda uma rede de atendimento da atenção básica. Bem, essa rede de atenção ao idoso, é importante que a gente entenda esses vários aspectos e vamos aprofundar algumas questões delas, por exemplo. O agente comunitário de saúde, como você já conhece, anote aí no seu material, ele é um profissional da rede de assistência lá na atenção básica importantíssimo para o desenvolvimento de coleta de dados e também de levar informação da unidade de saúde para a família, para o idoso, na sua residência. Porque o aspecto principal do agente comunitário de saúde é realizar atendimento domiciliar. E esse atendimento domiciliar tem vários aspectos, tanto de levar informação, fazer uns breves atendimentos, como fazer avaliação de sinais vitais, por exemplo, pressão arterial. O agente comunitário ele faz isso nas suas atribuições, faz também em alguns tipos de situações a avaliação ali de glicemia capilar, por exemplo, também, mas ele ajuda na busca ativa de informações. O que vem a ser a busca ativa? Coletar informações literalmente da comunidade, da família, daquele indivíduo, do paciente ali daquela comunidade, literalmente da localização onde o agente comunitário de saúde faça o atendimento
E nesse sentido também, essa busca ativa vai favorecer o desenvolvimento e a implantação dos planos de saúde relacionado aos projetos ou até mesmo programas de saúde daquela unidade básica de saúde. Então nós temos, por exemplo, o programa da hipertensão, o programa do diabetes. Então a busca ativa vai facilitar também a integração de informações e a integração desse paciente nesse programa justamente para desenvolver de maneira mais assertiva, ok? Lembrando que diabetes e hipertensão são doenças crônico-degenerativas que desenvolvem várias complicações importantes. Então, nesse sentido, o agente comunitário de saúde ele é um profissional importantíssimo nessa rede de assistência à saúde do idoso. Ele realiza, então, essas visitas domiciliares e ele realiza literalmente suas ações na busca ativa de informações lá da comunidade, da família e também do indivíduo. O cuidador, ele é um profissional da área da saúde, ok? Ele é uma pessoa que zela pelo bem-estar. Como já falamos em aulas anteriores, você já deve ter assistido outras aulas e outras disciplinas também a respeito da legislação da enfermagem. O cuidador ele não faz parte da profissão da enfermagem, ele é outra profissão, ok? Ele é outro profissional, como o médico é outro profissional, como o fisioterapeuta é outro profissional, o psicólogo é outro profissional. Nesse sentido, então, o cuidador ele acaba por integrar essa equipe de saúde em alguns aspectos. E o cuidador, ele pode estar atuando de maneira remunerada ou não remunerada. Ele pode ser contratado pela própria família para executar esse cuidado. Ele pode ser contratado também por uma instituição, ok? Ainda não temos no aspecto público, de maneira em geral, cuidadores sendo contratados para algumas casas de repouso. Mas existem sim auxiliares e técnicos de enfermagem que substituem esse tipo de função, ok? Talvez no futuro a gente tenha a inserção desse profissional em uma rede mais de atendimento público. Mas nas redes particulares, sim, temos muito mais cuidadores realizando esses aspectos de cuidado. E desempenha um importante papel também, importantíssimo papel, no cuidado, principalmente do idoso, ok? Dispensando alguns tipos de serviços e acompanha também o idoso quando ele vai para algum serviço de internação, por exemplo, é o cuidador que vai estar ali fazendo o papel de acompanhante. E acompanhante, como já falamos, você já conhece da legislação, acompanhante acompanha, né, dentro da legislação. Você deve ter já visto o Código de Ética. O Código de Ética deixa claro que nós profissionais temos que fazer o cuidado e não podemos delegar o cuidado a nenhum acompanhante. Bem, em relação às modalidades de atendimento, nós temos a atenção primária à saúde, a estratégia, por exemplo, de saúde da família, a ESF, e também estão delimitadas dentro das unidades básicas de saúde. Pode existir alguma unidade básica de saúde que não tem equipe de saúde da família, ok? Composto por médico, enfermeiro, técnico de enfermagem e agente comunitário de saúde. Podem ter outros profissionais também, mas pode existir uma unidade básica em um município que só tenha ESFs, equipe de saúde da família, ok? O atendimento domiciliar é uma outra modalidade de atendimento também, atendimento domiciliar terapêutico, que trata-se da continuidade daquele cuidado que foi iniciado em outros serviços de saúde. Ok? Oferecido aí por meio de cuidadores, agentes comunitários, também nessa prática de cuidado. A internação hospitalar, a legislação ela própria, ela rege sobre leitos geriátricos para o idoso frágil, literalmente, conforme protocolo, com a atuação da equipe interdisciplinar, no sentido de ter médico, ter fisioterapeuta, de ter psicólogo, de ter terapeuta ocupacional, se for necessário, dentro desse aspecto auxiliar, desse aspecto hospitalar. Termos aí profissionais de enfermagem, outros profissionais que podem agregar literalmente como nutricionista em todo esse aspecto de saúde para o restabelecimento da saúde do indivíduo naquele âmbito hospitalar e posteriormente existirá uma contrarreferência desse paciente desse serviço para o serviço de unidade básica de saúde e atenção básica. Nós temos também outro tipo de modalidade que é o hospital dia, o centro de enfermagem. Ela é uma ferramenta, uma forma intermediária de assistência à saúde inserida entre a internação hospitalar e a assistência domiciliar. Então ele fica entre esse meio, literalmente, o hospital dia. Ele não é um hospital que vai funcionar de 24 horas, ele chama hospital dia porque ele funciona somente durante o dia. Ok? E nesse sentido, então, ele vai proporcionar literalmente uma assistência diferenciada para esse indivíduo, literalmente podendo também ter uma abrangência de um hospital, porém não vai ter internação. A assistência ambulatorial, também especializada, é uma outra modalidade dessa rede de atendimento. O atendimento, então, ao idoso vai ser feito por uma equipe multidisciplinar, vai ter consulta médica, vai ter equipe de enfermagem, fisioterapia, psicoterapia como psicólogo, terapia ocupacional e outras que sempre forem necessárias.
e incluem também ações de apoio e educação para a saúde, nutrição, reabilitação, saúde bucal, avaliação nesse sentido também em aspectos amplos relacionados à saúde. Nós temos outra modalidade que é o Centro de Referência Atenção ao Idoso. Esse centro de referência, ele vai fazer o atendimento ao idoso devidamente cadastrado, ok? Para ter uma proposta de ações literalmente desenvolvidas para aquele tipo de necessidades daqueles idosos. Nesse sentido, também envolve diversas modalidades de assistência, como, por exemplo, internação hospitalar, atendimento ambulatorial especializado, hospital-dia e assistência domiciliar também. E nós temos a unidade de cuidados paliativos, que vem a ser o quê? Um programa de assistência domiciliar, literalmente, com o objetivo de capacitar, literalmente, o paciente terminal a permanecer por mais tempo possível na casa, por exemplo. Nós temos aqui uma referência dizendo desse processo. E também a abordagem multidisciplinar, que obviamente enfoca as necessidades físicas, literalmente emocionais, espirituais e saúde sociais relacionadas aos pacientes e às famílias. As instituições de longa permanência, que a gente conhece aí como os asilos, são estabelecimentos de caráter residencial, integral, são destinadas, conforme a legislação, a um domicílio coletivo de pessoas acima de 60 anos, maior ou igual a 60 anos, com independência e também pode existir os pacientes dependentes. Elas podem ser públicas e podem ser particulares, ok? Quando for particulares, podem ter outros tipos de ação, por exemplo. Mas elas podem ser públicas no sentido também de integrar esse tipo de situação. E elas, obviamente, vão ter condições, esses pacientes, as condições literalmente de impossibilidade de permanecer com a família, por exemplo. Então lá vão ter profissionais para fazer isso. O atendimento integral institucionalizado, ou abrigo também, que faz o acolhimento dos idosos, não tem condições aí literalmente de prover sua própria vida. E essas instituições, elas oferecem serviços assistenciais de abrigo, alimentação, higiene, por exemplo. Casa-lar, que é um outro tipo de modalidade, que trata-se também de uma alternativa de moradia para pequenos grupos de pessoas idosas. E a República, que literalmente é um grupo de idosos que tem independência, que se unem e montam uma casa no sentido particular, e eles mesmos bancam os custos dessa república, dessa casa. Literalmente pode ser uma casa, pode ser uma instituição, mas no sentido de foi destinada literalmente para a moradia dessas pessoas, desses idosos, mas eles mesmos que administram, eles mesmos que fazem todos os tipos de processos relacionados à organização dessa moradia, chamada de república. O Centro-Dia é uma instituição estratégica de atenção também aos idosos e, literalmente, por motivos de carência familiar e também funcionamento, eles não podem ser atendidos durante o dia a dia e, literalmente, no funcionamento familiar, no ambiente familiar. Centro de convivência, que é um espaço destinado à frequência dos idosos e seus familiares. Esse centro de convivência ele vai proporcionar, com um centro de referência de integração desses idosos e demais serviços de saúde, para um hospital centro-dia, por exemplo, uma atenção centro-dia. Nesse sentido, os centros de convivência vão oferecer vários tipos de situação para o idoso. Dança, terapias, alguns tipos de situação como jogos, por exemplo, justamente para proporcionar a integração desses idosos. Vimos então nessa aula o item 4 do seu material, modalidades de assistência ao idoso e à família. Como você pode ver, elas estão integradas e quanto mais integradas, obviamente, vão proporcionar um atendimento mais integral e de qualidade ao idoso e à família. E nesse sentido, você pode compreender todas essas modalidades de atendimento que existem, tanto na rede pública quanto na rede particular de saúde no Brasil para atendimento à saúde do idoso. Obrigado pela sua atenção e aguardo você lá na próxima aula.